pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da nossa série Direito Constitucional, Constitucional sem medo. Você vai perder o medo de direito constitucional e, aliás, você vai gostar dessa matéria, eu tenho certeza. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a eficácia das normas constitucionais. Essa matéria, ela aterroriza o pessoal e eu juro que eu não entendo por quê. Eu não entendo, é uma coisa tão simples, pessoal. Às vezes, você tem que notar que às vezes é a maneira que é passado para você esse conteúdo. Mas não é uma coisa assim que é um bicho de sete cabeças e eu tenho certeza que você vai perder esse medo. É só prestar atenção, foco, atenção, vamos lá. Olha só, nós temos então eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Ou seja, quando nós temos o processo legislativo, nós temos a criação então das leis, né, as normas que vão reger então o nosso ordenamento jurídico, e nisso nós vamos ter três tipos de eficácia dessas leis, dessas normas. Hoje a análise então é sobre a Constituição. Então na Constituição nós temos esses três tipos de eficácia. Então, eu vou passar para vocês de uma maneira bem simples, bem resumida, para vocês conseguirem entender sem nenhum tipo de problema, tá? Então, assim, quando nós temos uma eficácia plena, quer dizer que ela vai ser inserida no ordenamento jurídico de maneira imediata. Ou seja, basta a leitura, por exemplo, do artigo 13 da Constituição, ó, nossa linda aqui, que vocês vão entender o que é uma eficácia plena, uma norma de eficácia plena. Vejam comigo, se você está com a sua Constituição aí, dá uma lida. O artigo 13 diz, logo na sua primeira parte ali, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Teve algum problema com isso, pessoal? Não, né? Ó, então, a língua portuguesa é o idioma utilizado no Brasil. Pronto, eficácia plena. Essa é uma norma de eficácia plena. Então, quando você observar isso na sua Constituição, você não vai ter nenhum problema para identificar. Um segundo exemplo, né, para a gente colocar aqui sobre uma norma de eficácia plena na Constituição. O artigo 17, parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Então, ela pega e define para você, ela te dá a norma, sem qualquer tipo de problema, sem nenhuma limitação. Como nós vamos ver que as outras, a contida e a limitada, já tem uma questão diferente quanto a essa plenitude de regulamentação. Na eficácia contida, então, nós vamos ao artigo 5º, inciso 13, e aí vocês vão conseguir entender por que se chama eficácia contida, tá? O artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, e aí que entra a parte da eficácia contida. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vocês conseguem entender que dentro do texto constitucional nós vamos ter uma certa limitação, e essa limitação vai ser de maneira contida, da qual a Constituição ela coloca essa contenção no texto constitucional. Vocês conseguem ver, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, se eu não tiver uma lei que estabeleça esse tipo de qualificação profissional, eu não vou conseguir dar o pleno entendimento a essa norma, da qual fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, essa é a ideia da eficácia contida. Agora, para tudo, e presta atenção no que eu vou te dizer. A eficácia limitada, ela é totalmente diferente da eficácia contida. Quando da eficácia contida, o que eu acabei de falar para vocês, a lei vai ter que estabelecer os parâmetros daquela regulamentação. Já a eficácia contida, ela é diferente e você não pode associar uma à outra. Então, nós vamos à eficácia limitada, artigo 153, o inciso 7. Logo no início do artigo 156, o que ele traz aqui? Compete à União instituir impostos sobre. Aí lá no 7, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Vocês entendem a diferença
da eficácia contida e da eficácia limitada, aqui na eficácia limitada eu não tenho essa lei complementar. Ela não existe hoje no ordenamento. Então, hoje, para instituir grandes fortunas, eu preciso de o quê? De uma lei complementar. E qual é o grande problema hoje que nós temos no ordenamento jurídico? Que é o problema da ineficácia, né? Da ausência da regulamentação de muitas normas, a síndrome, né? Essa síndrome que é conhecida, né, doutrinariamente como a síndrome da ineficácia, né, das normas, da ineficácia da regulamentação das normas. Por quê? Porque hoje, se eu quero instituir grandes fortunas, eu não tenho essa regulamentação, essa lei complementar aqui do artigo 153. Então, o que acontece, pessoal? Esse é o grande problema hoje da nossa Constituição. E é esse grande problema que nós damos como tipo um remédio constitucional ou uma ação de controle. Então, se eu não tenho essa regulamentação, eu vou ter que tratar esse tipo de síndrome através de um remédio constitucional, que pode ser conhecido como mandado de injunção, se for um processo subjetivo, né, direito subjetivo, ou uma ação por omissão, uma ADO. E aí, num processo objetivo, da qual seria o caso, né, então, das leis em si. Que eu não tenho partes, mas eu tenho leis, uma norma em si, e não tenho partes nesse processo, então se trata de um processo objetivo. Então, vocês conseguem entender que eu tenho que identificar se a minha norma ela é plena, contida ou limitada, para aí, então, perceber se ela for, no caso, limitada, se eu vou ter, então, esse remédio constitucional ou essa ação de controle. Vocês conseguem perceber? Não é difícil, pessoal. A base para vocês entenderem esse conteúdo é simplesmente ir analisando artigo por artigo da Constituição e perceber se ela vai te dar um texto direto, se ela vai te dar, então, um texto que vai tratar de uma forma, em certa parte, contida, ou se ela vai te trazer uma limitação dentro dessa norma do texto constitucional. Pessoal, se vocês ficaram com dúvidas de algum assunto que foi tratado aqui nesse vídeo, deixa a sua dúvida aqui embaixo, manda comentários, se quiser manda por e-mail, mas eu acredito que eu tenha passado da melhor forma para vocês, de uma maneira bem objetiva, sobre esse conteúdo que tem sido bem problemático para quem estuda direito constitucional. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então dá o curtir aqui, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com os seus amigos. E eu te aguardo na próxima série, nosso próximo capítulo aí da nossa série Constitucional Sem Medo. É isso, pessoal, até a próxima!